Meu amigo patriota, você não vai perder se continuar aqui. Ana Campagnolo, numa entrevista num podcast, ela simplesmente demonstrou que a nossa juventude, a juventude brasileira, ela, Lucas Pavanato, Nicolas Ferreira, entre tantos outros, pessoas tão jovens e tão já maduras em relação a refletir o que é melhor para o nosso país. Assista este vídeo até o fim e não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, aciona o sino, comenta. Eu preciso saber realmente o que você achou da entrevista de Ana Campagnolo, que vai dar, segundo as suas palavras, as suas convicções, umas alfinetadas lá na Erika Hilton e disse palavras fortes em relação a ela estar na presidência da Comissão da Mulher. Tá certo? Vamos lá, vamos para o conteúdo do vídeo. Eu já tinha essa pauta antifeminista, mas era um nicho muito pequeno da internet, inclusive com alguns grupos, alguns que herdaram alguma coisa ali do professor Olavo de Carvalho. Era a maioria homens, a maioria dos nossos alunos do COF, do curso online de filosofia, também eram homens. Então nós tínhamos um público bastante masculino. Eu me lembro que quando fui pra eleição em 2018, eu tinha 60 a 70% de seguidores homens nas redes sociais. Isso me deu 35 mil votos. De 2018 a 2022, nós aumentamos a entrada no público feminino, demonstrando de uma forma mais, eu diria, elegante, de uma forma mais sensível, que aquele tema político que atraiu a atenção masculina, que os homens tendem a gostar mais de política que as mulheres, também tinha espaço para entrar na casa, na dona de casa, na mulher que tinha dupla jornada, na mulher que se iludiu com o feminismo. A gente colocou uma linguagem mais feminina também, nas mesmas bandeiras, uma linguagem um pouco mais sensível. E quando eu fui pra urna em 2022, eu tinha 60% de público feminino. Então eu tinha invertido muito. Isso também se deve ao fato que nós fizemos conferências antifeministas, encontros, eventos, cursos voltados à história das mulheres, cursos voltados à temática da família, da educação infantil. Eu tive minhas filhas, então isso também atraía a atenção das mães que tinham que viver uma dupla jornada. Enfim, o público foi se tornando mais feminino e o resultado na urna foi positivo. Muitos podem pensar, né, que as mulheres talvez não trazem tanto voto, mas no nosso caso foi o oposto. Uma mulher falando com a outra, os grupos de mulheres, os grupos de voluntários, os grupos da igreja, é como se eles andassem na sombra da política oficial, né? A política institucional, onde nós temos maioria de homens, nas presidências de associações, presidências de sindicatos, ou mesmo nas casas legislativas, você vê uma maioria de homens, mas parece que nas sombras, paralelo a isso, no trabalho voluntário, no trabalho das igrejas, você tem uma maioria de mulheres. Só pra o senhor ter uma ideia, né? Eu entrei no Partido Liberal pra concorrer em 2022, fui a deputada mais bem votada do partido, da legislatura e da história, trazendo pra dentro do nosso PL mais cadeiras. Então, fui a única deputada que fez a sua própria cadeira. Os meus votos deram conta da minha própria cadeira e ainda sobraram pra trazer pra dentro do partido, pra dentro da nossa bancada, mais candidatos. Se não me falha a memória, à época, quem entrou foi o deputado Oscar Gutz e o deputado Sorato. O deputado Sorato, incrível, foi um excelente deputado, assumiu a Casa Civil e hoje é prefeito de Tubarão e faz uma excelente gestão em Tubarão. Então, eu tenho muito orgulho de ter ajudado esse cara tão incrível a chegar a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Então, eu comecei no partido trazendo pro partido votos e também uma identidade ideológica. Hoje é o partido mais de direita do nosso estado, porque tem pessoas como Ana Campagnolo, Sargento Lima e tantos outros. Depois, eu assumi a presidência do PL Mulher, que é o nosso diretório feminino, que é paralelo ao PL, né? Então, todas as cidades têm uma presidência uma executiva do partido. Tem o presidente, o vice-presidente, secretários, que coordenam quem vão ser os vereadores, os eventos do partido. Essa executiva é composta por homens e mulheres. Quando eu entrei pro partido, depois de eleita, tava grávida, ainda me lembro, em 2023, o governador Jorginho e a presidente Michele Bolsonaro me convidaram para assumir o PL Mulher. Então, hoje eu sou presidente estadual do PL Mulher e junto comigo na executiva estão todas essas meninas aqui. Prefeitas, deputadas federais, eu sou a única estadual. E o que nós temos feito à frente do PL Mulher? Um negócio que eu tenho muito orgulho mesmo é o seguinte: nós temos 12 deputadas estaduais. O PL Mulher não é da deputada Ana Campagnolo, o PL é do partido. E durante todos os anos da minha gestão à frente do PL, eu não tive nenhuma briga ou discussão, desavença ou desconforto com nenhum dos meus mais de 10 colegas deputados estaduais. Nunca. Nós construímos executiva com presidentes e vices, são 7 mulheres por cidade. Nós temos mais de 110 executivas. Então nós estamos passando de 800 mulheres engajadas nesse projeto. E tudo isso foi construído com o prefeito, foi construído com o deputado da região, sem criar desavença, sem criar conflito. Então nós criamos um partido sólido que coopera, que vai fazer campanha. Campanha pra quem? Pra quem? Pro presidente Bolsonaro, pro presidente Flávio, escolhido Bolsonaro, pros nossos senadores, pro nosso governador, pros nossos federais, pros nossos estaduais. Essas 800 mulheres, eu não sou dona delas. Elas são livres, a esquerda gosta da palavra, empoderadas. Elas são livres pra escolher se querem estar com a deputada Ana ou não. E é por isso que boa parte delas escolhe estar comigo. As pessoas não gostam de opressão, ninguém gosta disso, encheção de saco. Então, boa parte delas escolhe estar comigo. E outras trabalham pro deputado Sargento Lima, que é nosso pré-candidato a deputado federal, pro deputado Carlos Humberto, que vai ser candidato na região da Anfre, pro deputado Oscar. Então, elas fazem acordos com deputados. Então, eu tenho muito orgulho de ter construído uma executiva forte, um diretório gigante, sem ter criado desavença com nenhum dos meus colegas. E o Carlos? E o Carlos é o escolhido, pelo que me consta, se bem que a convenção do partido é em junho ou julho, né? Mas até lá, ele é o nosso pré-candidato ao Senado junto com a deputada Carol Detone. Você está confortável? Eu trabalho pro partido, se o partido escolheu, eu trabalho pro partido. Eu gostaria de saber, como homem, qual é a tua visão sobre esta relação, que eu acho tão interessante, tão importante, homem e mulher. Como você vê isso? Na verdade, se criou nas últimas décadas essa ânsia de ficar comparando homens e mulheres em absolutamente todos os postos de poder. Uma disputa. Né? Exato, que são agradáveis, né? Ninguém compara o número de mulheres no serviço hidráulico, no serviço de esgoto, saneamento básico, na construção civil pesada, ninguém compara pesca em alto mar, trabalhar em petrolífera, nas obras da BR, ninguém compara. Mas quando a gente fala do topo da sociedade, do topo da pirâmide, que é onde estão os cargos de chefia, CEO, gerentes, altos salários, aí começa a comparação. Pois bem, é evidente que existe na nossa pirâmide social um topo, que é muito pequeno. Nesse topo estão poucos homens com relação à maior parte, 1% dos homens chegam a esse topo. E você tem a classe média e a classe baixa, enfim, e ali você tem uma distribuição mais igualitária. De fato, no topo, nas carreiras que chamam a atenção de status ou poder político, nós temos uma porcentagem menor de mulheres do que de homens. A explicação que o movimento feminista vai dar pra isso é uma explicação sociológica. O feminismo tá lutando contra isso porque a razão dessa diferença ou desigualdade existir é o machismo, o patriarcado, a opressão da mulher, um esforço deliberado dos homens e da sociedade pra tirar a mulher desses lugares de destaque. O que eu entendo do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, é que as mulheres não ocupam esses cargos porque eles exigem, na maior parte das vezes, como
cargos de chefia, promoção, política, uma cadeia de sacrifícios sucessivos que impedem uma vida mais equilibrada. Então, sociologicamente e psicologicamente, você fala com as mulheres em entrevistas, as mulheres, elas buscam ter maior qualidade de vida. Você ouve as mulheres falarem sobre ter tempo de qualidade, sobre ter tempo para si mesmas, sobre cuidar da saúde mental, com muito mais frequência do que os homens. Todas essas coisas, tempo de qualidade, cuidar da saúde mental, se dedicar às coisas de forma mais equilibrada, são inimigos concorrentes diretos de uma vida 100% voltada ao trabalho. Então, um político não tem sábado, não tem domingo, ele não tem fim de semana, ele não tem férias. Quando tem feriado, é o dia dele trabalhar. Quando os outros estão folgando, aí sim, ele precisa ir a uma festa, uma solenidade. A maior parte das mulheres não gostaria de ter o estilo de vida que leva ao topo da política. E é uma escolha legítima. Ninguém é obrigado a querer sacrificar sua vida. Vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho 2 filhas e a legislação brasileira prevê 6 meses de licença maternidade. Nas 2 situações, na primeira menina, que tem 5 anos, e a segunda, que tem 2, eu abdiquei da licença maternidade e no 6º dia, após o parto, eu estava trabalhando e não parei de trabalhar. Do 6º dia em diante. Certo. Poderia ter desfrutado da licença maternidade? Poderia. Porém, na política, os outros colegas, meus concorrentes, por exemplo, eles não deixariam de trabalhar porque a deputada Ana tá de licença. Eles aproveitariam a minha licença maternidade para ir na minha cidade, nas minhas lideranças, para barrar os meus projetos de lei. Então, quantas mulheres estão dispostas a não ter esse tempo? Eu estou vendo na minha frente. Mas não são muitas, né? É uma jornalista, inclusive, ela criou esse espiral do silêncio, consiste no seguinte: eu e o senhor sabemos disso, mas nós não vamos falar, porque vai ter uma retaliação. Vai. E aí a gente não fala isso hoje, amanhã a gente não fala uma segunda coisa, depois a gente não fala uma terceira coisa, assim sucessivamente. Como? Elizabeth Newman, jornalista, né? Então, esse conceito de espiral do silêncio quer dizer isso. Nós vamos nos enrolando, né? Até o momento em que não podemos falar mais nada. Nós sermos cancelados, não sermos... Isso, para não sermos alvo de críticas e machismo e tal. Vamos dar um exemplo pro senhor. Uma pauta que foi completamente abandonada pelo conservadorismo, é a pauta do casamento natural, do casamento real. Casamento natural, casamento real, é entre um homem e uma mulher. Hoje você vê uma grande parte da direita, do establishment mainstream, políticos, que flerta constantemente com a agenda LGBT, com a agenda GLS. E dentro dessa agenda está o reconhecimento da união gay, o que eu acho que, ok, eles têm que ter direitos patrimoniais, tudo isso aí, claro, né? Mas está o reconhecimento da união gay como algo absolutamente igual ao casamento natural entre um homem e uma mulher. E um exemplo disso que nós estamos falando aqui é o fato de que ninguém, principalmente quem está em eleição precisando de voto, tem coragem pra se posicionar com relação a isso. É só estar com um projeto homem e mulher. Exatamente. Me explica, então. Por exemplo, absurdo. Então, é um pouco absurdo, a priori, pensar na necessidade de um projeto de lei como esse. Que diga o que é um homem e o que é uma mulher. Mas hoje nós temos em Brasília, na presidência da Comissão da Mulher, um homem, um macho biológico. Uma pessoa que nasceu com cromossomo XY e os mantém até hoje. Não importa o que a Erika Hilton faça, quantos procedimentos estéticos, Photoshop, maquiagem ela faça, é impossível mudar a identidade sexual dessa pessoa, que vai ser sempre o XY. Por que isso é importante? Porque o Y, desde que você está na barriga de sua mãe, manda um comando hormonal que afeta a atividade cerebral e muscular do seu corpo, de modo que você não é igual a uma mulher, assim como a ausência do cromossomo Y deixa de enviar essa descarga alta de testosterona, essas substâncias que fazem, por exemplo, com que a mulher enxergue, ouça, sinta cheiro e gosto melhor do que os homens, mas os homens têm uma maior capacidade motriz e física. Então essas diferenças têm a ver com isso. Outras diferenças mais escancaradas é o fato de que uma mulher vai ter câncer de útero, vai precisar de licença maternidade, vai precisar de consulta ginecológica. Um homem vai precisar consultar um urologista, vai fazer um exame de próstata, e a mulher não. Hoje no Brasil já se discute como chamar um homem e uma mulher dentro do departamento de saúde dos órgãos públicos. Se é pessoa que gesta, pessoa que amamenta, só pra você ter uma ideia, o antigo leite materno, agora estão trocando por leite humano. Porque para a turma da ideologia de gênero, é uma ofensa pressupor que porque uma pessoa tem mamas que produzem leite, ela se considera mãe e não pai. Porque na cabeça dos ideólogos de gênero, como a própria Erika Hilton, que é um homem que hoje, um homem biológico que preside a Comissão da Mulher, na cabeça deles é possível uma mulher com útero que gestou e pariu um bebê e agora o amamenta, na verdade, não ser a mãe sim o pai. Então dizer leite materno é uma ofensa pra esse homem, pra essa mulher biológica que quer ser tratada como homem. A loucura disso, essa Chico, pra mim é nova. o fato de que você se sente de uma determinada forma, você pode se sentir como você quiser. Eu perguntei como você se chama, você me disse Chico, eu tenho certeza que seu nome não é Chico. Não. Então, eu não criei nenhum obstáculo com isso, não criei óbvio em te chamar de Chico, porque, tudo bem, uma generosidade, uma gentileza, eu não perguntei seu nome de certidão de nascimento, que não é relevante. Francisco. Eu imaginei. Mas, veja. É só o Chico original. Você poderia me chamar de outro nome também, por um apelido, tudo bem. Mas o ponto é, eles querem impor que a maneira como você se sente, Chico, nos obrigue a todos a ignorarmos o que nós ouvimos, concluímos, raciocinamos, sentimos. Então você vê um homem de 2 metros de altura, isso aconteceu comigo recentemente, um homem forte e alto, com voz masculina, com expressões masculinas, que queria ser chamado por mulher. Eu entrei num debate com esse homem biológico, com esse macho da espécie, entrei num debate e fui processada, venci o processo, graças a Deus, mas fui processada sob a alegação de transfobia e homofobia, porque me negava a chamar, hipoteticamente, pelo nome que se considerava ali, que ele achava que era o nome dele, enfim. Então, nós todos, o problema disso não é o seu direito de se sentir como quiser, mas o fato do teu sentimento impor a todos os demais uma obrigação legal, e aí não dá. Por exemplo, nós apresentamos esse projeto de lei, o projeto que determina o que é homem e mulher, para fins protocolares. Por exemplo, para entrar numa fila de cirurgia de útero. Qual fila que eu entro? Esterectomia, é uma fila masculina e feminina. Banheiros. Isso é relevante, porque recentemente na Universidade do Rio de Janeiro fizeram um banheiro unissex, houve um assalto dentro do banheiro. Eu não consigo lidar com um homem, ainda que ele esteja vestido com uma peruca e se chame de mulher, dentro do banheiro eu não tenho força para lidar com ele, então eu não quero que ele entre ali. Então o nosso projeto de lei determina, para fins protocolares, administrativos, o que é um homem e o que é uma mulher. E se não me falha a memória, o projeto estabelece o seguinte: homem é aquele projetado naturalmente, aquele que naturalmente é projetado para produzir gametas masculinos, quais sejam espermatozoides, ainda que a
acidentalmente não os produza. Então pode ter um homem que, sei lá, ele sofreu um acidente, alguma coisa, ou tem uma doença genética, e ele não produz espermatozoides, mas ele foi projetado para produzir algum acidente ou intercorrência de saúde façam com que ele não produza. A mesma coisa a mulher, aquela que é projetada para produzir o gameta feminino, que é o óvulo, embora, eventualmente, acidentalmente possa não produzi-lo. Isso basicamente dilui a maior parte, 99% das dúvidas que se possa ter sobre a sexualidade e identidade sexual de alguém. Quais são as pessoas que não estão incluídas nessa determinação? As pessoas que são consideradas intersexo pela ciência hoje, que são aquelas que têm 2 cromossomos X e 1 cromossomo Y. Mas ainda assim, o intersexo, em definição última, seria um homem, porque ele tem 1 cromossomo Y. Então, o intersexo, em tendência, em estrito senso, poderíamos resumi-lo à figura masculina, ainda que tenha uma síndrome, se nós fôssemos aplicar a regra dessa lei. Mas, evidentemente, existem exceções. Há exceção pra tudo. Quando eu digo que matar é crime, eu tô pressupondo a exceção da legítima defesa, e assim sucessivamente. Então, a lei tem o objetivo de estabelecer quem pode entrar em um banheiro, quem pode fazer uma consulta ginecológica, Exemplo simples, a prova da mulher é mais fácil que a do homem pra entrar na polícia militar. Até pouco tempo sempre foi, né? A prova física. Eu me considero mulher pra entrar e me considero mulher pra aposentar. Nós temos hoje, no caso da polícia militar, o caso do Major Lumen, que sempre foi homem. E recentemente agora se identificou como mulher. Embora, pelo que me consta, continue casado com a mesma mulher e ainda continua sendo pai dos mesmos filhos dos filhos que teve antes. Em que ele se beneficia com o uso dessa mudança. Ele pode se aposentar mais cedo. Então, você tem o caso também de um nazista que foi preso recentemente na Alemanha, foi preso por atividade neonazista, terrorismo, injúria, difamação, e foi deslocado a um presídio masculino. Que imagina você sendo um nazista dentro de um presídio. Evidentemente, dentro do presídio tem pessoas miscigenadas, negros, judeus, você vai apanhar lá dentro. Ele fez o quê? Se identificou como mulher para pedir deslocamento do presídio. Uma pergunta, faixa etária, por exemplo, quando você fala nossos comunicadores de direita, estão atingindo a galera, a piazada? Eu acho que o Bolsonaro atingiu bastante com o jeito dele, o estilo dele, que era um estilo tiozão, né? Então eu acho que o Bolsonaro captou o tiozão, a tia do Zap. Meu pai é um super fã do Bolsonaro, é militar, é um homem de 75 anos. Eu acho assim, de 40, talvez 50 em diante, o Bolsonaro foi um presidente, um político que conquistou essa turma e que realmente o seduziu, né? No bom sentido da palavra, estão todos bem engendrados de direita com relação ao discurso bolsonarista. Essa nova geração que vem representada do Nicolas, eu acho, também a nova geração, né? Jovens, a partir dos 12, 14, até crianças, quando encontram o Nicolas, ficam animadas. É um bom assunto, né? Crianças é um bom assunto. Você tem duas filhas? 2 filhas, 2 meninas. 2 anos a Joana e 5 anos a Catarina. Você viu aí, né? Então, Ana Campagnolo, uma ativista forte do conservadorismo, trazendo projetos que provavelmente Erika Hilton não vai gostar. Simplesmente por causa da circunstância de Erika e circunstância de Ana. São 2 lados opostos da mesma moeda. É a nossa política nacional. Tá certo? Isso tudo é para você só meditar, ponderar, analisar para quando chegar 4 de outubro, você estar consciente do que estará fazendo. Esquerda ou direita. Até o próximo vídeo. Até lá.